Deus. O meu Deus é maior que os meus problemas. Eu não temerei. Com Jesus eu vou além. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na videira, eu não temerei não, pois sei que para além das nuvens o sol não deixou de brilhar, só porque a terra escureceu. Oh, 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 a minha vida está em Deus, eu sei que tudo posso em Deus. É Ele quem me fortalece, eu vou seguir com fé. Com meu Deus eu vou para a rocha mais alta que eu sei pra onde vou, como águia vou, nas alturas sou filho de Deus. O meu Deus sabe tudo que eu preciso pra sentir a paz dentro do meu coração. E ainda que tua adormeça e não haja brilho nas estrelas, eu não temerei não, pois sei que para além das nuvens o sol não deixou de brilhar, só porque a terra escureceu. Oh, 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 a minha vida está em Deus, eu sei que tudo posso em Deus. É Ele quem me fortalece, eu vou seguir com fé. Com meu Deus eu vou para a rocha mais alta que eu sei pra onde vou, como águia vou, nas alturas sou filho. Vou seguir, eu vou seguir com fé. Com meu Deus eu vou para a rocha mais alta que eu sei pra onde vou, como águia vou, nas alturas sou filho de Deus. Amém. Agora sim. Boa noite. Ai, que bom voltar. Um mês fora, mas foi por uma boa e ótima causa, né? A gente está muito feliz com mais um membro na família lá em casa e na família de Deus. E a gente está muito contente, eu estou meio, vamos dizer, abobado, né? E está bem sem jeito ainda, mas prometo que vou pegar jeito. E a gente está muito feliz, orando bastante, grato. Cada movimento que a Giovana faz, a gente descobre alguma coisa nova, a gente fica feliz. Mas a gente não veio falar só sobre a Giovana, a gente veio também dar notícia, lógico, mas orar com os irmãos e agradecer a Deus por esse momento maravilhoso que a gente está passando. Poder compartilhar com os irmãos e contar com a ajuda dos irmãos é gratificante, é muito bom, maravilhoso. Amém? Vamos orar, vamos agradecer a Deus. Bem-vindo a todos, que possamos ter um culto maravilhoso em gratidão ao nosso Senhor. Querido Pai, obrigado, porque o Senhor é bom, imensamente bom. Muito obrigado, Pai. Obrigado porque essa bondade o Senhor não retém a si, mas o Senhor dispõe essa bondade a todos nós. E o Senhor também nos dá a capacidade de desenvolver essa bondade. E é ao Senhor que vai todo o nosso louvor, meu Pai. É a Ti que vai toda a nossa gratidão. De forma muito especial, pedimos ao Senhor que, por favor, já vai trabalhando no coração dos irmãos, prepare-os para que possam ouvir a Tua palavra, possam entendê-la
e principalmente ser desafiado a colocar em prática, Pai. Obrigado, Senhor. Obrigado pelo que o Senhor já fez até aqui. Eu sei que o Senhor é poderoso e muito fiel para continuar a fazer, Pai. Eu peço ao Senhor, se houver visitantes não crentes em nosso meio, ou até aqueles que já são crentes, por favor, Pai, que o Senhor possa abrir o entendimento. Mas de forma muito especial, eu peço por aquelas pessoas que ainda não são crentes, que possam abrir seus corações, pedir auxílio do Senhor para que seus corações sejam abertos, que abram seus entendimentos e que eles possam ter um encontro real contigo, Pai. Por favor, Deus, pedimos ao Senhor, pela equipe que está trabalhando, não só a equipe de louvor, mas o pessoal que está na recepção, lá fora ajudando também, todos os irmãos que estão trabalhando em cada departamento, Pai. Eu peço ao Senhor que possamos todos estar concentrados para o que viemos fazer. Viemos adorar o Senhor, viemos aprender do Senhor, meu Pai. Obrigado, Deus, em nome de Jesus Cristo, é o que oramos. Amém. Boa noite a todos. Eu convido você a abrir sua Bíblia no Salmo 119. Não lerei ele inteiro agora. Apenas alguns versículos. O Nascimento fez a introdução nessa manhã, do versículo 1 até o versículo 32, e vamos ler do 33 até o 64. Salmo 119, versículos 33 até 64. Assim diz a palavra de Deus. Ensina-me, Senhor, o caminho dos teus decretos, e o seguirei até o fim. Dá-me entendimento, e guardarei a tua lei, de todo o coração a cumprirei. Guia-me pela vereda dos teus mandamentos, pois nela encontro felicidade. Inclina o meu coração aos teus testemunhos e não a cobiça. Desvia os meus olhos para que não vejam a vaidade, e vivifica-me no teu caminho. Confirma ao teu servo a tua promessa feita aos que te temem. Afasta de mim a afronta que me causa medo, porque os teus juízos são bons. Eis que tenho suspirado pelos teus preceitos. Vivifica-me por tua justiça. Venham também sobre mim as tuas misericórdias, Senhor, e a tua salvação segundo a tua promessa. E saberei responder aos que me insultam, pois confio na tua palavra. Não tires jamais de minha boca a palavra da verdade, pois tenho esperado nos teus juízos. Assim, observarei continuamente a tua lei para todos sempre, e andarei em liberdade, pois tenho buscado os teus preceitos. Também falarei dos teus testemunhos na presença dos reis, e não me envergonharei. Terei prazer nos teus mandamentos, os quais eu amo. Para os teus mandamentos que amo, levantarei as mãos, e meditarei nos teus decretos. Lembra-te da promessa que fizeste ao teu servo, na qual me tens feito esperar. O que me consola na minha angústia é isto, que a tua palavra me vivifica. Os soberbos zombam continuamente de mim, mas eu não me afasto da tua lei. Lembro-me dos teus juízos de outrora e me consolo, ó Senhor. De mim se apoderou a indignação por causa dos pecadores que abandonaram a tua lei. Os teus decretos são motivo dos meus cânticos na casa da minha peregrinação. Lembro-me, Senhor, do teu nome durante a noite e observo a tua lei. Isto é assim comigo porque guardo os teus preceitos. O Senhor é a minha porção. Eu disse que guardaria as tuas palavras. De todo o coração imploro a tua graça. Compadece-te de mim segundo a tua palavra. Penso nos meus caminhos e volto os meus passos para os teus testemunhos. Apresso-me, não me demoro, a praticar os teus mandamentos. Laços de perversos me cercam, mas não me esqueço da tua lei. No meio da noite eu me levanto para te dar graças por causa dos teus retos juízos. Companheiro sou de todos os que te temem e dos que guardam os teus preceitos. A terra, Senhor, está cheia da tua bondade. Ensina-me os teus decretos. Amém. Os irmãos podem se assentar. E apesar de todo o imprevisto que acaba acontecendo, né, possamos estar com a motivação certa e dando graças ao Senhor, porque Ele é bom o tempo todo Deus é bom. E essa música que vamos cantar, que o Senhor é bom.
proclamarei que o Senhor é bom. Bendirei ao Senhor pra sempre, proclamarei que o Senhor é bom. Senhor reina, O Senhor reina, reinará com majestade. O Senhor reina em justiça e em verdade. O Senhor reina, reinará com majestade. O Senhor reina em justiça e em verdade. o Senhor é bom. O Senhor é bom, o Senhor é bom, sua misericórdia dura para sempre. O Senhor é bom, o Senhor é bom, sua misericórdia dura para sempre. Vamos estar voltando do início. Bendirei ao Senhor. Bendirei ao Senhor pra sempre, proclamarei que o Senhor é bom. Bendirei ao Senhor pra sempre, proclamarei que o Senhor é bom. O Senhor reina, reinará com majestade. O Senhor reina em justiça e em verdade. O Senhor reina, reinará com majestade. O Senhor reina em justiça e em verdade. O Senhor é bom, bem forte. O Senhor é bom, o Senhor é bom, sua misericórdia dura para sempre. O Senhor é bom, o Senhor é bom, sua misericórdia dura para sempre. Vamos colocar de pé. Está cantando mais uma música. E essa música que vamos cantar tem um sentido de entrega, né? Diz que vem o Senhor minha vida oferecer como oferta de amor e sacrifício, que é exatamente o que Ele fez por nós, sacrificou, nos amou, né? E Ele quer que nós façamos isso também por Ele e para os nossos irmãos. Faça disso uma oração. Venha o Senhor minha vida oferecer como oferta de amor e sacrifício. Quero minha
minha vida a te entregar, como oferta viva em teu altar. Vem, Senhor. Venho, Senhor, minha vida oferecer, como oferta de amor e sacrifício. Quero minha vida a te entregar, como oferta viva em teu altar. Pois pra te adorar foi que eu nasci. Cumpre em mim o teu querer, faz o que está em teu coração, e que a cada dia eu queira mais e mais estar ao teu lado, Senhor. Pois pra te adorar, Pois pra te adorar foi que eu nasci. Cumpre em mim o teu querer, faz o que está em teu coração, e que a cada dia eu queira mais e mais estar ao teu lado, estar ao teu lado, estar ao teu lado, Senhor. amém. Muito boa noite, irmãos. Pois para te adorar foi que eu nasci. O propósito de Deus ter nos criado é para a sua adoração. Por isso estamos aqui, para adorar e glorificar o nome do Senhor juntos, como grande família que Ele mesmo salvou e resgatou para si. Nós vamos fazer a oração dos motivos pelo boletim. Então, se você está com o seu boletim aqui, aí, eu vou ler os motivos pelos quais nós vamos orar nesse momento. E aí os irmãos, eu vou pedir para que alguns irmãos orem. Então vou pedir para o Abner chegar com o microfone até você aí, correndo. Eu vou ler os motivos, e aí os irmãos que quiserem, levanta a mão. E ao final de falar todos os motivos, a gente faz a oração. Então vamos orar pelas famílias da igreja. Família do irmão Agnello, família Fonseca. Orar pela família Domingues, o Ailton e a Manuela. Também a família Caldeira, a Patrícia e a Alice. E a família Nicásio, o Anailton, a Loraine e os seus filhos Lohane e Jonathan. Quem pode orar por essas famílias? Levanta a sua mão aí. Se ninguém levantar a mão, eu vou apontar alguém. Um de cada vez. Alguém? O João ali atrás. Então, espera só um pouquinho. Vamos orar também pela liderança. Então, os diáconos, o José Valdeci, que é o Tessinho, o Honest, o Wilson, e também pelos presbíteros, o Gil, que está de volta, e José Hilário, e o aprendiz de presbítero, que sou eu. Quem pode orar pela liderança da igreja? Os bispos, os presbíteros e os diáconos. Aqui à frente, José Maria. E um último pedido, pelas igrejas na nossa cidade. Nós vamos começar a orar pelos outros irmãos, entendendo que o reino de Deus não se resume a essas 4 paredes e as pessoas que se encontram aqui, mas está espalhado pelo mundo. Então nós vamos, os irmãos vão começar a ver aqui no boletim os pedidos de oração por outras congregações, outras igrejas, a parte do corpo de Cristo espalhado pelo mundo. Então quem pode orar pela PIBA, lá no Vitória Régia, a congregação que tem lá, que é liderada pelo Adilson, e também orar pela sua esposa Edjane. Quem pode orar pelos irmãos do Vitória Régia?
o Honest aqui. Então, João Silva, depois o Zé Maria e depois o Honest. E no final eu termino com uma oração também pela pregação. Oremos. Bondoso, amado Deus, muito obrigado, Senhor, por mais esse privilégio que o Senhor nos dá de estar aqui, ó Deus, podendo nos reunir como os irmãos em comunhão. Pai, queremos nesse momento, Pai, colocar em Teu trono de graça cada uma dessas 6 famílias que foram citadas, ó Deus. Colocamos ela em Tuas mãos, ó Pai, Tu conheces as necessidades, tanto física, espiritual, emocional, financeira de cada uma dessas famílias. Pedimos a bênção do Senhor sobre cada um deles. E é o que oramos ao Senhor, agradecido em nome de Jesus. Amém. Senhor nosso Deus e Pai, neste momento queremos colocar esses homens que o Senhor escolheu para colocar em trabalho nesta igreja. Por trás desses homens também tem suas mulheres, suas esposas. Que o Senhor seja abençoando a vida desses presbíteros, ó Deus, que o Senhor escolheu, ó Deus, enchendo o coração deles de alegria em poder estar servindo e dar também a cada um deles, ó Deus, o conhecimento da responsabilidade que cabe a cada um deles, ó Deus, de conduzir a Tua igreja, o Teu povo, à adoração a Ti, Senhor. Abençoa cada um desses líderes, ó Deus, desses presbíteros, nos seus lares, e continua, Senhor, moldando o coração de cada um para que se achegue mais próximo de Ti, Senhor. Abençoa suas vidas, Senhor, e o seu ministério, no nome de Jesus. Amém. Ó Deus, muito obrigado, Senhor Deus, por estarmos aqui cultuando o Teu santo nome. E nesse momento, Senhor Deus, eu entrego em Tuas mãos a vida do Adilson, Senhor Deus, sua esposa, e por aquele local, Senhor Deus, ali onde estão servindo a Ti, Senhor Deus, na igreja do Jardim Vitória Regia, Senhor Deus. Que eles possam ali, Senhor Deus, estar cultuando o Teu nome com clareza, Senhor Deus, cultuando o Teu nome, Senhor Deus, com sabedoria. Te pedimos por cada membro ali daquela igreja, Senhor Deus, que Tu possa estar abençoando, Senhor Deus, e cuidando daquele local, Senhor Deus. Usa a vida do Teu servo a cada dia, Senhor Deus, mais e mais, para que a Tua palavra, Senhor Deus, seja expandida ali naquela Vitória Regia, Senhor Deus. E que almas possam se encontrar a Ti, Senhor Deus, e que eles venham crescer, não em qualidade, mas sim em pessoas, Senhor Deus, voltadas ao Teu santo nome, Senhor Deus. Nós Te louvamos também por esse local aqui também, que tem buscado o Teu santo nome e adorado a Ti, Senhor Deus. Que Tu venha usar sempre o Teu servo na expansão da Tua palavra e usa cada um de nós, Senhor Deus, também para que possamos expandir Teu evangelho aos nossos vizinhos, aos nossos parentes, Senhor Deus, aqueles que estão próximos. Pois nós somos gratos por tudo e louvamos o Teu santo nome por estarmos aqui. Em nome de Jesus. Amém. Senhor nosso Deus, nós oramos a Ti, nós cantamos adorando o Senhor pelo que o Senhor é, e agora iremos ouvir a Tua palavra, Pai. Assim como nós falamos aquilo que estava no nosso coração ao Senhor até aqui, que o Senhor venha falar ao nosso coração por meio da pregação fiel da Tua palavra. Colocamos, por isso, nas Tuas mãos a vida de José Hilário, clamando ao Senhor que o Senhor o capacite a falar fielmente aquilo que está na Tua palavra e que o Teu Santo Espírito possa nos incomodar profundamente, ó Deus, e nos desafiar para que nós saiamos do lugar onde estamos e nos amoldemos aquilo que o Senhor espera de nós, que é o que está na Tua palavra. Usa o Teu servo para a Tua honra e glória e fala ao nosso coração, em nome de Jesus. Amém. Amém. Convido você a abrir sua Bíblia em Marcos, capítulo 1. Marcos 1, a partir do versículo 14. Marcos 1, 14 até 20.
Depois de João ter sido preso, Jesus foi para a Galiléia pregando o Evangelho de Deus. Ele dizia: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependam-se e creiam no Evangelho. Caminhando junto ao mar da Galiléia, Jesus viu os irmãos Simão e André que lançavam a rede ao mar porque eram pescadores. Jesus lhes disse: venham comigo e eu farei com que sejam pescadores de homens. Então eles deixaram imediatamente as redes e o seguiram. Pouco mais adiante, Jesus viu Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, que estavam no barco consertando as redes. E logo os chamou. E eles, deixando no barco o pai Zebedeu com os empregados, seguiram Jesus. Até aqui, a leitura do texto. Jesus é um dos nomes mais falados, mais famosos, mais conhecidos dos nossos dias, pelo menos desse lado do mundo. Porém, eu arrisco dizer que é um dos mais mal compreendidos. Aliás, eu pergunto para você: você sabe quem Jesus era? Sabe o que ele veio fazer nesse mundo? Eu vou além disso. Você sabe qual era a pregação de Jesus? Qual era o conteúdo da mensagem de Jesus nessa terra? E o que ele esperava daqueles que ouviam a sua pregação? Você conseguiria responder isso? Essa mensagem vai ser dividida em duas partes, por causa da estrutura do texto. Na primeira parte nós vamos ver o que Jesus ainda tem a dizer nos dias de hoje. Qual é a pregação de Jesus? E na segunda parte, como isso afeta as nossas vidas. O fato de ouvirmos a mensagem de Jesus produz algo em nós. O que produz em nós? Então vamos para a primeira parte. Qual a pregação de Jesus? Versículos 14 e 15 novamente, acompanhe comigo a leitura. Depois de João ter sido preso, Jesus foi para a Galiléia pregando o Evangelho de Deus. Ele dizia: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependam-se e creiam no Evangelho. Nesse resumo aqui daquilo que Jesus pregou durante seu ministério, nós descobrimos 3 elementos, vou chamar de 3 Cs. O primeiro elemento da pregação de Jesus é o contexto. Nós vemos isso no versículo 14. Conforme nós vimos semana passada, no início desse livro, Jesus foi batizado por João Batista, depois ele foi conduzido pelo Espírito até o deserto, e ali ele venceu a tentação de Satanás por 40 dias, e depois disso, Jesus deu início ao seu ministério, quando João é preso. Nós não temos mais informações a respeito disso, não por enquanto. Daqui a pouco Marcos nos explicará o que aconteceu com João lá no capítulo 6, mas até agora ele não nos informa nada. Ele só diz que foi nessa época. Então, esse começo do ministério de Jesus, ele é algo incomum, ele é algo estranho para a maioria das pessoas daquela época. Porque durante milhares de anos, o povo de Israel aguardava a chegada do Messias. O Messias era o rei ungido do Senhor, aquele que inauguraria o reino de Deus na terra, que venceria todos os inimigos de Israel e reinaria por todo sempre sobre o mundo. E a expectativa era de que quando o Messias chegasse, ele aparecesse em Judá, no sul de Israel. Porque ali em Judá era o centro do reinado e da religião de Israel. É onde, por exemplo, estava a cidade de Davi. Era em Judá que você encontrava o Monte Sião. Era em Judá que havia o templo e eram feitos os sacrifícios. Era em Judá que havia o lugar vago para o trono do Messias. Era para lá que o rei de Israel deveria ir, segundo as expectativas da época. Afinal, era lá em Judá que estavam as grandes autoridades dos judeus. Era em Judá que estavam os líderes mais importantes
da religião, e era lá que estavam os sacerdotes. Se algo grande fosse começar por meio do Messias, certamente começaria em Judá. Mas conforme nós vimos no versículo 14, sim, Jesus é este Messias, mas não, ele não se dirige inicialmente para Jerusalém. Pelo contrário, o texto diz para nós que ele começa o seu ministério na Galileia. Depois de sair da tentação no deserto, é para Galileia que Jesus vai. Ele poderia ter ido para qualquer lugar, qualquer um, mas ele preferiu começar por ali. Eu não sei se você está se perguntando por quê, mas deveria. Por quê? A Galileia era uma região que ficava ao norte de Israel. A população da Galileia era composta de muitos mestiços. Você tinha judeus que no passado se casaram com não-judeus e gerou aquela população. Eram da tribo ou da nação de Israel, eram considerados judeus, mas assim, sabe, de uma nata menor, de uma casta menor, não eram tão importantes assim para aqueles judeus de puro sangue, poderemos dizer. Ali havia muito comércio de frutas, de peixes. Por conta disso, a Galileia era uma região desprezada pelos mais nobres em Israel. A Galileia não era rica, a Galileia ficava longe de Jerusalém, a Galileia ficava ao lado de Samaria, o judeu não gostava de Samaria, e para piorar, os moradores da Galileia eram famosos por serem desonestos. Muitos comerciantes carregam esse peso sobre os seus ombros, né? E na Galileia, sim, havia muito comerciante desonesto que só queria ganhar vantagem. Inclusive, era na Galileia onde ficava a cidade de Nazaré. E você lembra daquele ditado que se dizia naquela época, né? Pode vir algo bom de Nazaré? Por quê? Porque Nazaré ficava na Galileia. É exatamente neste lugar de má reputação que Jesus, o Messias, do Deus de Israel, o Rei prometido, eternamente, é para Galileia que Jesus decide ir e começar o seu ministério. Esse é o contexto da pregação de Jesus. E o que isso ensina para nós? Ensina que Jesus tem interesse de pregar onde se menos espera. Jesus tem o interesse de pregar onde se menos espera. Jerusalém é a cidade mais importante, Jerusalém é a cidade de melhor fama, Jerusalém é a cidade mais rentável na visão humana, mas Jesus vai para Galileia. A Galileia que é desprezada, a Galileia que tem péssima reputação, a Galileia que não tem nada para oferecer. Que tal nós começarmos a considerar isso? Quando pensarmos e planejarmos qual é o próximo lugar onde nós vamos pregar o Evangelho. É nas regiões mais desprezadas, mais humilhadas, mais rejeitadas, que há mais necessidade que as pessoas ouçam de Jesus. Prova disso somos nós mesmos. Pare para pensar sobre você. Quem aqui era importante? Quem aqui era de boa fama? Quem aqui tinha alguma coisa boa para oferecer para Deus? Mas ele veio na nossa Galileia. Ele veio, olhou para mim, para você e pregou para nós. Através de algum discípulo dele. Nós devemos fazer o mesmo pelos outros. Ir até os lugares mais desprezados e apresentar o Jesus dos pobres para eles. Jesus tem interesse em pregar onde se menos espera. Esse é o contexto da sua pregação e deve ser o nosso também. O segundo elemento da pregação de Jesus é o conteúdo, segundo C. Primeiro é o contexto, o segundo é o conteúdo. Aqui. No versículo 15 nós vemos isso. Se você reparou bem, na leitura do versículo 14, nós vimos que Jesus pregava o Evangelho de Deus. Se você estava aqui domingo passado, você vai lembrar que nós já lemos essa palavra Evangelho nesse livro. Lá no versículo 1 do capítulo 1. Evangelho era a mensagem que um novo imperador romano mandava que fosse espalhada por todo o império, anunciando
que a partir daquele momento ele era o novo rei do pedaço. E que as pessoas agora deveriam se prostrar diante dele ou seriam mortas. Então, na visão do novo imperador, dava-se a essa mensagem o nome de boas notícias. Na língua grega, evangelho. E quem anunciava essa mensagem, aqueles mensageiros, eram chamados de evangelistas. Aqueles que anunciam as boas notícias do novo rei. Pois bem, de acordo com Marcos, Deus também tem um evangelho. O imperador César tem o dele. Mas Deus também tem um evangelho. E para os leitores daquela época, isso significava o seguinte: Deus tem uma boa notícia para nos dar. Uma notícia a respeito de um novo rei que assumiu o trono do reino de Deus. E é exatamente esse o conteúdo da pregação de Jesus no versículo 15. O que Jesus está dizendo é: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. No passado, Deus prometeu a Israel que um dia iria recomeçar todas as coisas que foram quebradas pelo pecado, e isso daria início, ou melhor, teria início quando ele enviasse o Messias à terra, quando ele enviasse o rei perfeito, aquele rei descendente de Davi. E é isso que Jesus está dizendo para aquelas pessoas na Galileia que está acontecendo com a chegada dele. Jesus está dizendo o seguinte: o momento tão aguardado chegou. O tempo que vocês aguardavam se cumpriu. O reino de Deus está próximo de vocês. E sabe como esse reino está próximo? Está próximo através de mim. Porque eu sou o rei deste reino. E se vocês estão próximos de mim, quer dizer que vocês também podem participar do reino de Deus. Esse é o conteúdo da pregação de Jesus. Nele, o tempo tão aguardado pelos profetas, pelos crentes do passado, se cumpriu. E o reinado final de Deus sobre o mundo e toda a criação já começou. É claro que naquele momento, o reino de Deus era composto apenas pelo rei. Faltavam os súditos. Mas eu quero que você guarde essa informação. O conteúdo da pregação de Jesus é que nele o reino de Deus começou. E para que você possa participar desse reino, é preciso estar perto de Jesus. O terceiro elemento da pregação de Jesus é o confronto. Primeiro contexto, segundo conteúdo, mas há um confronto nessa pregação. Ainda no versículo 15, nós vemos a seguinte resposta para a seguinte pergunta: como se faz para participar do reino de Deus? Segundo Jesus, são necessários 2 passos. Primeiro, se arrependa. Segundo, creia no Evangelho. O que significa arrependimento? Na perspectiva de um judeu daquela época, arrependimento é totalmente diferente de muito daquilo que nós temos hoje como arrependimento. Muitos hoje acham que arrependimento é sentir remorso por algo que eu fiz de errado. Ou é reconhecer que eu cometi uma falha, que eu tenho um defeito de caráter. Arrependimento, na visão de um judeu daquela época, vai muito além do que isso. A palavra que Marcos está usando aqui sugere uma mudança completa de mente, que por sua vez gera uma mudança completa de atitude, de ação. Ou seja, se arrepender biblicamente, basicamente, envolve primeiro, você mudar completamente aquilo que você pensa. Tudo o que você pensa. O que você pensa a respeito de Deus, o que você pensa a respeito de si mesmo, o que você pensa a respeito da vida, o que você pensa a respeito do mundo ao seu redor. Você vai passar a ver as coisas agora como o Senhor as vê. Você vai pensar do jeito que Deus pensa a respeito de todas essas coisas. Arrependimento envolve isso. E essa mudança completa de mente vai levar você a uma mudança completa de postura, de atitude, de prática. A maneira com que você vive nesse mundo será transformada. Você vai começar agora a viver de acordo com a vontade de Deus, diante de todas as situações da vida, porque agora você vê essas coisas com os olhos de Deus. Em outras palavras, arrependimento bíblico significa primeiro você reconhecer que você estava fugindo de Deus. Com o seu caminhar, você estava indo para longe de Deus.
Mas não basta reconhecer que você estava indo para longe de Deus, significa agora que você se volta em direção a Deus e vai começar a caminhar em direção a Ele. Você estava indo para o outro lado e agora você não quer mais ir para o outro lado, você quer ir para o lado de Deus e você vai caminhando em direção a Ele, passo a passo, dia após dia. É isso que Jesus está dizendo para aqueles judeus que viviam ali na Galileia. Ele está dizendo assim: vocês todos, apesar de serem parte da nação de Israel, apesar de serem judeus, vocês devem voltar para Deus, porque vocês estão indo em direção contrária a Ele. Se isso é verdade para judeus, imagina para nós, que não somos judeus. Nós que não crescemos na nação de Israel, conhecendo a lei do Senhor. Nós precisamos nos arrepender. Mas nós também precisamos, em segundo lugar, crer. Então, o que significa crer no Evangelho? Basicamente, crer no Evangelho é a mudança que deve ocorrer naquilo que nós cremos quando nós nos arrependemos. Significa reconhecermos que nós somos inimigos rebeldes desse novo rei do mundo. Nós somos inimigos do Messias. Crer no Evangelho significa nós aceitarmos o fato de que Jesus é o escolhido, Jesus é o ungido de Deus para reinar sobre nós. E significa confiarmos na promessa que Ele nos faz de que se nós nos curvarmos diante de Jesus, nós vamos ser perdoados da nossa rebeldia e nós vamos ser aceitos no seu reino. Crer no Evangelho, basicamente, é crer naquilo que Jesus diz. Porque Jesus fala em nome de Deus nessa terra. E essa crença não é uma coisa que fica num papel. Essa crença, naturalmente, vai mudar completamente a direção das nossas vidas. Nós vamos mudar de direção. Nós vamos sair do nosso caminho e nos voltar para Deus e começar a andar em direção a Ele. Isso é crer no Evangelho. Este é o confronto da pregação de Jesus. Aqueles que não são merecedores de nada, os galileus, eu e você, se quiserem participar do reino de Deus, devem se arrepender e crer no Evangelho. É isso que Jesus espera daqueles que o ouvem. Nada mais, nada menos. Se você espera uma mensagem em Jesus, uma mensagem rebuscada, se você espera ouvir de Jesus uma mensagem elaborada, uma mensagem que atinja o seu alto nível intelectual, o seu alto nível social, porque você é uma pessoa muito importante, eu quero dizer para você, tira seu cavalinho da chuva, porque você não é especial. Você não é essa Coca-Cola toda. Você não é isso que você acha que é. Você é miserável. Você é de péssima reputação diante de Deus. Você não tem nada para oferecer para Deus. Você precisa se arrepender e crer no Evangelho. Ao mesmo tempo, se você não se acha tudo isso e pelo contrário se acha nada, sabe aquela autocomiseração de gente que cometeu barbaridades na sua vida e acha que Deus nunca vai perdoá-lo? Durante a vigília de sexta para sábado, oramos pelos internos de clínicas de recuperação e uma das moças internas pedia a oração porque ela não consegue encontrar perdão, porque ela interrompeu a vida de 5 filhos dela. 5 abortos. E ela não conseguia encontrar perdão. Talvez você seja alguém parecido. Alguém que olha para a sua história e diz, não é possível. É necessário que eu tenha muito tempo de religião. É necessário que eu tenha muito tempo de igreja. É necessário fazer algum tipo de sacrifício, algum tipo de pagamento, algum tipo de ritual, algum tipo de cerimônia para talvez conseguir algum tipo de contato com Deus. Porque quando eu olho para o meu passado é terrível.
saiba de uma coisa: é mais simples do que você imagina. Arrependa-se e creia no Evangelho. Não quer dizer que vai ser algo fácil, mas o caminho é o mesmo para todos. É para o arrogante e é para o quebrantado. Arrependa-se e creia. Essa era a pregação de Jesus. Jesus pregou o Evangelho de Deus que nos chama ao arrependimento e à fé. E aí nós vamos para a segunda parte dessa mensagem. Qual é o chamado de Jesus? Qual o chamado de Jesus? Acompanhe comigo a leitura dos versículos 16 até 20. Caminhando junto ao mar da Galileia, Jesus viu os irmãos Simão e André que lançavam rede ao mar porque eram pescadores. Jesus lhes disse: venham comigo, e eu farei com que vocês sejam pescadores de homens. Então eles deixaram imediatamente as redes e o seguiram. Pouco mais adiante, Jesus viu Tiago, filho de Zebedeu, e João, que estavam no barco consertando as redes, e logo os chamou. E eles, deixando no barco o pai Zebedeu, com os empregados, seguiram Jesus. Aqui Marcos nos apresenta as primeiras pessoas que deram ouvidos àquela pregação de Jesus. Marcos nos responda o que significa se arrepender e crer no Evangelho. Marcos, por favor, nos mostre o que acontece com quem faz isso. Marcos está dizendo: vamos deixar esses 4 homens nos mostrar. No primeiro exemplo que Marcos apresenta é o dos irmãos Simão e André, versículos 16 a 18. A Galileia era uma região de algumas cidades famosas, entre aspas, que são bem citadas na Bíblia. Eu vou falar alguns nomes de cidades ali na Galileia e você vai identificar. Por exemplo, Nazaré, nós já falamos isso. A cidade de Naim, Caná, da Galileia, Tiberíades, Cafarnaum, Corazim. Ali na Galileia também ficava o Monte Tabor, ou Tabor, que foi provavelmente o monte da transfiguração de Jesus. Chegaremos lá em Marcos. Mas o mais comum naquela região era o chamado Mar da Galileia, que na verdade não é mar, coisa nenhuma. É um grande lago, aproximadamente do tamanho de Atibaia. Considere o mapa de Atibaia. Imagine tudo isso aqui com água. É o Mar da Galileia. Apesar de ser uma região pobre, aquele mar era um local muito movimentado, com bastante comércio e muito transporte por barco. O Mar da Galileia ligava aquelas cidades com outras regiões, 2 regiões muito importantes, Decápolis, as 10 cidades, e Traconítide, esquisito o nome, mas tem uma cidadezinha nessa região que é Betsaida. Betsaida aparece vez ou outra nos discursos de Jesus. Por isso, tudo o que acontecia ali na Galileia acabava levando as pessoas até as margens daquele mar, até aquelas águas. Inclusive foi o que aconteceu com o próprio ministério de Jesus. Porque Jesus cresceu naquela região, é óbvio que as pessoas já conheciam a Jesus, ou pelo menos já tinham ouvido falar dele, principalmente depois do batismo de João. Porque todas as pessoas de Jerusalém, de Israel, vinham até João para serem batizados no Jordão, e eles veem Jesus sendo batizado, então eles conhecem, eles ouviram falar de Jesus. E é nesse contexto que Jesus chama os seus primeiros discípulos, os irmãos Simão, ou Pedro, e André. Eles estavam ali trabalhando no mar porque eles eram pescadores. E algo que eu quero que você perceba no versículo 16 é que Jesus chama os primeiros discípulos justamente na região onde as pessoas já o conheciam. As pessoas na Galileia conheciam Jesus, e é ali que ele chama os primeiros discípulos. Isso nos ensina que o discipulado começa onde nós estamos. O discipulado começa onde as pessoas mais nos conhecem.
Porque de que adianta nós queremos investir na vida de pessoas em ambientes onde essas pessoas não nos conhecem direito? Onde essas pessoas não sabem quem nós somos de perto? O verdadeiro discipulado deve começar em ambientes mais familiares possível, onde as pessoas sabem realmente quem nós somos, onde não dá para fingir, onde não dá para maquiarmos a nossa identidade, não dá para ficar de máscaras. Antes de querermos discipular pessoas distantes, o que nós devemos sim fazer? Primeiro nós precisamos discipular aquelas que estão perto de nós. Você discipula seus familiares? Você discipula sua esposa, marido? Esposa, você discipula seu marido? Pai, vocês discipulam seus filhos? Filhos, vocês discipulam seus irmãos? Vocês discipulam os seus colegas de trabalho? Discipulam os seus vizinhos? É bom começar por ali. É bom começar por aí. Enfim, a esses dois homens, Simão e André, que provavelmente já tinham ouvido falar de Jesus e estavam ali aguardando ansiosamente a chegada do Messias, a esses dois Jesus faz um convite e depois faz uma promessa. Perceba o convite que Jesus faz no versículo 17. O convite de Jesus às pessoas é: sigam-me os bons. Sigam-me. Literalmente a expressão aqui, vinde a mim, ou vinde após mim, ou venham comigo, significa: comecem a caminhar atrás de mim. É isso que significa seguir a Jesus. Comecem a caminhar, seguindo os meus passos, andem por onde eu andar. É isso que ele está dizendo para esses dois aqui. Se arrepender e crer no Evangelho significa atender a esse convite de seguir a Jesus. Literalmente, se você se arrependeu e se você creu no Evangelho, o que Jesus te chama a fazer é ir atrás dele. Seguir as suas pegadas. Como o Gideão gosta de dizer. Estar tão perto de Jesus a ponto de ficar sujo com a poeira dos seus pés. É isso que Jesus convida aqueles que se arrependem e creem no Evangelho que eles façam. E é a única exigência de Jesus a nós. Jesus está dizendo para mim e para você: siga-me. Para ser meu discípulo, você não precisa de gabarito, você não precisa de diploma, você não precisa de cursos, você não precisa de uma gigantesca experiência religiosa. Para ser meu discípulo, você não precisa de uma vida certinha, você não precisa ser perfeito, você não precisa ter sido gerado dentro da igreja, basta simplesmente se arrepender, crer no Evangelho e me seguir. Andar como eu andei nesse mundo. Você já atendeu a esse chamado de Jesus? Você tem certeza que você já atendeu esse chamado de Jesus? Só você pode responder isso. Tem certeza? Se a sua resposta é sim, então a você que ouviu esse convite, Jesus faz uma promessa. Eu irei transformá-lo. Eu irei transformá-lo. No versículo 17, Jesus diz para eles: Simão e André, caso vocês queiram me seguir como Messias, eu prometo mudar a sua identidade. Vocês deixarão de ser pescadores de peixes e vão ser transformados em pescadores de homens, pescadores de pessoas, pescadores de gente. Perceba que desde o princípio, a missão de Jesus sempre envolveu gente.
O negócio de Jesus é gente. Essa é a razão dele ter vindo a esse mundo. O negócio de Jesus não é levantar prédio, não. Não é criar denominações. O negócio de Jesus são pessoas. E no afã de buscar essas coisas secundárias, nós esquecemos as pessoas. É gente que Jesus quer. E a mesma missão que Ele dá para nós quando nós passamos a segui-lo. Jesus está dizendo para mim e para você, você vai me seguir? Então deixa eu te dizer uma coisa, você vai se tornar como eu. Você vai se tornar pescador. Você vai se tornar fisgador, caçador, capturador de pessoas. Não para ganhar algo das pessoas, como se faz com peixe, né? Você pesca o peixe ou para comer ou para vender. Não. Você não vai pescar pessoas pelo benefício que as pessoas podem te oferecer. Pelo contrário, você vai pescar pessoas para salvá-las, para dar vida a elas pelo Evangelho e torná-las meus seguidores. Você vai ganhar as pessoas para mim. Não para uma igreja. Não para um líder. Não para um grupo. Para mim. Se você quer seguir Jesus, você precisa saber disso. Ele vai mudar a sua identidade. Se você já segue Jesus, você precisa lembrar disso. Ele já mudou a sua identidade. Quer você perceba ou não, ele já mudou. Vocês não vivem mais para si mesmos. Vocês vivem para pescar pessoas para Ele. Não estou vivendo para isso. Pois é. O que você está fazendo com a sua vida então? Você disse que está seguindo Jesus e não está pescando gente. O que você está fazendo? Você está perdendo tempo? É isso que você está fazendo? Você está dormindo como aquelas virgens que não aguardaram noivo? É isso que você está fazendo? Você está andando pela porta larga, o caminho largo ou a porta estreita? O que você está fazendo da sua vida se você não é pescador de gente? Você está se enganando, talvez seja isso. Talvez seja isso. Que vida miserável. Você podia estar lá fora, se esbanjando nos prazeres, mas está aqui dentro, tão perdido quanto quem está lá fora, porque você não entendeu ainda o chamado de Jesus. E qual foi a resposta desses dois homens? O versículo 18 é impressionante. Marcos vai direto ao assunto, ele diz, esses dois irmãos atenderam prontamente, imediatamente. Eles deixaram as suas redes ali mesmo e passaram a seguir o Messias. Deixa eu te dizer uma coisa, quando alguém descobre quem é Jesus, e quando essa pessoa crê naquilo que o Evangelho fala a respeito de Jesus, torna-se inevitável, torna-se impossível não seguir Jesus. Se você entendeu quem é Jesus, se você entendeu o Evangelho, é impossível não seguir Jesus. Se você segue Jesus, você sabe do que eu estou falando. Você sabe do que eu estou falando, você se sente amarrado, não tem para onde ir, você tem que seguir Jesus. Você sabe o que esses dois aqui estão experimentando de largar as redes, mas vai ficar para quem essas redes? Não interessa. Não interessa para quem vai ficar. Eu conheci o Messias. Agora, talvez você está fazendo uma cara assim, eu não estou entendendo isso aí. Se você diz que conhece Jesus, mas você não segue Jesus, das duas uma. Primeira, ou você não entendeu ainda o Evangelho, o que é bem provável, ou segundo, você entendeu o Evangelho, mas você está rejeitando o Evangelho. Você é rebelde. Esse foi o primeiro exemplo. O segundo exemplo é de Tiago e João. Nós vemos isso nos versículos 19 e 20, são outros irmãos. Jesus agora continua andando, continua pregando ali nas margens do mar da Galileia. Ele agora está acompanhado de Simão e André. É um grupo de 3, né?
Até que Jesus encontra um outro grupo de pescadores. Mas essa aqui é uma família. Família de Zebedeu. Pelo que nós lemos no versículo 19, Zebedeu era dono de um pequeno negócio. Ele tinha um barco. Nem todos tinham barco naquela época. Quer dizer que ele já tinha algum recurso. Ele tinha alguns funcionários, mostra que ele tinha esses recursos. E ele contava com o auxílio dos filhos. Tiago, provavelmente mais velho, e João. A quem, certamente, ele iria passar o bastão, ele iria entregar a chave da peixaria no final da sua vida, quando fosse aposentar. E como qualquer negócio familiar, é óbvio que Zebedeu contava com os filhos para o sucesso nas pescas. Provavelmente, Zebedeu se sentava com seus filhos e planejava a agenda. Zebedeu liderava os funcionários e quando estava ausente, eram seus filhos que assumiam esse papel. Certamente os filhos de Zebedeu faziam a manutenção do barco, faziam a manutenção das redes, eram homens de confiança, eram homens que ajudavam na pesca, homens que limpavam os peixes, homens que levavam os peixes para serem vendidos nas comunidades. E é nesse contexto que Jesus faz a esses dois filhos, já homens, o mesmo convite que fez a Simão e a André. E por mais incrível que pareça, aqueles dois também passam a seguir a Jesus, deixando para trás o seu pai, está deixando a sua família para trás. Eles deixam para trás o seu sustento, que era a peixaria, e eles deixam para trás a sua herança, que é o negócio da família. Impressionante isso, né? 3 detalhes aqui chamam a atenção. O primeiro detalhe é que Jesus não chama todo mundo para segui-lo. Não é curioso isso aqui? Parece esquisito. Por que Jesus chama apenas os filhos de Zebedeu, mas não chama o Zebedeu e não chama os funcionários de Zebedeu? O texto não diz para nós, mas simplesmente afirma que foi assim. E parece que isso continua até os dias de hoje, não é? Nem todos dentro de uma mesma casa, debaixo da mesma criação, das mesmas expectativas, dos mesmos princípios, dos mesmos valores, nem todos dentro de um mesmo lar são chamados para seguir Jesus. Isso deveria servir para aquietar o nosso coração diante de familiares, amigos que nós temos, porque nós nem sempre entendemos como é que as pessoas próximas de nós conseguem ouvir de Jesus e não seguem Jesus. Desde o início, Jesus não chamou a todos. É uma pena, mas acontece. Ao mesmo tempo, isso deveria servir para nos humilhar e nos fazer lembrar que, se nós seguimos Jesus, não é por mérito nosso, é por pura graça e misericórdia dele. Ao nos olhar na multidão e dizer: Vera, quero você, me segue. Edna, você, me segue. Juninho, você, aí, esse aí. Uau! Por que não o que está do meu lado? E por que eu? Isso deveria nos fazer prostrar diante de Jesus e agradecer. Jesus, obrigado. Obrigado. O segundo detalhe desses versículos é que Jesus escolhe os mais improváveis para segui-lo. Os mais improváveis. Você já parou para pensar no que Jesus está fazendo aqui? Deixa eu te mostrar assim, uma visão maior do que está acontecendo aqui. Jesus veio inaugurar o reino de Deus nessa terra. O reino de Deus, a expectativa do Antigo Testamento. Ele já sabe que ele vai morrer, ressuscitar e voltar aos céus. Desde o início ele já sabia disso. Então quando ele escolhe discípulos, Jesus está literalmente escolhendo os seus sucessores. Foi a primeira coisa que Jesus fez no ministério, escolher sucessor. Aqueles que vão representá-lo nesse mundo quando ele partir.
E onde é que Jesus foi procurar aqueles que iriam suceder a ele? Jesus foi lá na escola de rabinos? Jesus foi no templo entre os sacerdotes e pegou os melhores? Jesus foi lá na seita dos fariseus, na seita dos escribas? Jesus foi entre os grandes teólogos e líderes religiosos? Não, Jesus não foi nesses lugares. Jesus foi atrás de pescadores. Pescadores. Sabe o que são pescadores? São homens simples, são homens humildes, homens sem escolaridade formal, homens sem qualquer prestígio na sociedade, homens de quem não se esperava muita coisa a não ser cheiro de peixe. Cheiro ruim. Homens que cheiravam mal. Sabe o que isso comunica para mim e para você? Que Jesus não está interessado em chamar discípulos, como discípulos, pessoas importantes para esse mundo. O prazer de Jesus está em chamar gente insignificante. Gente improvável. Para que através dessas pessoas, que não têm nenhum tipo de expectativa perante a comunidade, perante o mundo, através desses vasos de barro frágeis e desprezados, o poder de Deus seja manifesto. A ponto das pessoas dizerem: mas não é esse o filho da Mariazinha? Ele nem sabia falar direito. Aquela não é aquela mocinha que cresceu conosco na escola? E como Jesus está fazendo coisas grandiosas através da vida dela. Olha para a família dela. É isso que Jesus ama fazer. Chamar gente improvável. Se nós somos discípulos de Jesus, é assim que nós devemos nos ver. Nós somos os mais improváveis. Jesus nos chamou exatamente para que não houvesse qualquer motivo de orgulho em nós. Deus se agrada em pegar quem é nada e transformá-lo em instrumento nas suas mãos, para a glória dele. O terceiro e último detalhe é que Jesus muda completamente a vida daqueles que ele chama, a vida dos seus discípulos. Tiago e João foram criados como pescadores, desde pequenos. Treinados para ajudar o pai e preparados para herdar aquele pequeno negócio. Mas Jesus chega na vida deles e muda tudo. Tudo. Simplesmente tudo. Toda uma história. Jesus não respeita a história. Jesus não respeita os planos dos pais. Jesus não respeita os planos que você tem para a sua vida. Ele chega na sua vida e muda tudo. Toda a sua história. A partir desse momento, aquele pai vai ficar sozinho com o seu negócio e os filhos terão outro rumo na sua vida. Meus queridos, atender ao chamado de Jesus para segui-lo implica em uma completa mudança de rota na nossa vida. Jesus vai mudar tudo. Jesus vai mudar os seus sonhos. Jesus vai mudar as suas expectativas, os seus interesses, os seus destinos, os seus relacionamentos, os seus planos, a sua agenda. Enfim, Jesus vai mudar tudo. Pegue todos os sonhos, todos os planos, tudo que você sempre sonhou, jogue isso no lixo e Jesus vai dizer: eu vou começar de novo com você. É uma nova história, papel em branco, e eu é quem vou dirigir a caneta. E ela não está mais nas tuas mãos. Seguir a Jesus é renunciar tudo aquilo que nós sonhamos conquistar nessa vida para viver os sonhos de Deus. É abrir mão da herança que esse mundo tem para nos oferecer por uma herança de outro tipo, uma herança celestial, muito mais nobre, muito mais rica, muito mais poderosa e importante do que tudo que esse mundo pode nos oferecer.
Por isso, se você acha que segue Jesus, e essa mensagem é confrontativa, é para te desafiar, para você se questionar, será que eu sou discípulo de Jesus mesmo? Porque se você acha que segue a Jesus, mas você não teve o rumo da sua história mudado por Ele, de acordo com a vontade dEle, alguma coisa de muito errado está acontecendo na sua vida. Se antes de Jesus você era a mesma pessoa, com os mesmos alvos, e depois de Jesus continua sendo a mesma pessoa, com os mesmos alvos, tem uma coisa errada aí. Ou você tem sido rebelde à vontade de Jesus, ou você ainda não segue Jesus. Qual é o chamado de Jesus? É segui-lo com tudo que nós temos. É o chamado a todos aqueles que se arrependem e creem no Evangelho. É uma completa mudança, transformação de identidade. É nos tornarmos como Ele é, pescadores de pessoas. Este é o Jesus que nos é apresentado no Evangelho de Deus. Ele nos chama ao arrependimento e fé e nos torna seus seguidores. Qualquer descrição do Messias, do Mestre Jesus, que não esteja nesse nível, que esteja abaixo disso, não passa de ilusão. Jesus não veio a esse mundo simplesmente para curar pessoas, para expulsar demônios, para te dar tudo aquilo que você sempre sonhou, para te dar bens, conforto, prosperidade, saúde. Não, Jesus veio como um pescador do céu. É isso que Ele veio fazer aqui, para nos pescar para Ele. A isca dele é o Evangelho. E o anzol que nos fisga é o arrependimento dos pecados. E uma vez que nós estamos fisgados, que nós fomos resgatados por Ele das águas imundas deste mundo, nós somos enviados de volta a essas águas para fazermos a mesma coisa com outros. Pescar pessoas para a grande peixaria de Jesus, o reino do céu. Que o supremo pescador, o Messias Jesus, nos dê graça e nos capacite a imitá-lo na sua missão e a nos tornarmos cada vez mais semelhante a Ele. Amém? Vamos orar. Senhor Jesus, como a Tua palavra nos humilha e ao mesmo tempo nos anima, como ela nos exorta e ao mesmo tempo consola. Jesus, nós começamos esse culto dedicando tudo o que seria feito para Ti. Por isso, nessa hora, eu apresento todos esses meus irmãos, amigos, diante de Ti. Eu não conheço o coração dessas pessoas. No máximo, eu vejo uma ou outra atitude delas. Mas o Senhor conhece. O Senhor sabe realmente quem te pertence. Que nessa noite, aqueles que já são discípulos, sejam constrangidos a te seguir ainda mais, a pescar pessoas, a parar de se preocupar com as coisas dessa vida puramente, simplesmente com elas, e comece a olhar para a sua nova identidade. E para aqueles que não são teus discípulos, mas acham que são,
Acham que porque levantaram a mão um dia, aceitaram Jesus como seu único e suficiente Salvador, que por isso são discípulos de Jesus, mas a sua vida não foi mudada em nada? Que eles entendam que estão no mesmo patamar daqueles que nunca ouviram falar de Jesus? Pelo contrário, são duplamente condenáveis, porque ouviram a palavra da salvação e a estão rejeitando, mesmo achando que estão seguindo Jesus. A minha oração é para que, depois dessa noite, essas pessoas se arrependam e creiam no Evangelho. Que realmente olhem para Jesus e digam: eu quero segui-lo. Estava enganado, mas agora percebi que preciso de ti. Não permita que essas pessoas durmam em paz, até se dirigirem ao Senhor para se render ao Senhor. Porque dessa tomada de decisão depende toda a sua vida e toda a sua eternidade. Oramos assim, no teu nome, Messias. Amém. Vamos se colocar de pé, estar cantando esse cântico de entrega e devoção ao Senhor. É justamente o que essa música diz. Possamos estar nos entregando por completo ao Senhor e todos os nossos sonhos, nossos planos possam estar diante dEle durante o nosso dia a dia e para sempre. Do meu coração e tudo que há em mim, entrego meu viver por amor a ti, meu Rei. Meus sonhos rendo a ti e meus direitos dou. O orgulho vou trocar pela vida do Senhor. E eu entrego tudo a ti, tudo a ti. E eu entrego tudo a ti, tudo a ti. Canto esta canção de entrega a ti, Jesus, e o que o mundo dá eu deixo aos pés da cruz, por conhecer a ti, teu nome dar louvor, sentir tua alegria, partilhando a tua dor. E eu entrego tudo a ti, tudo a ti. E eu entrego tudo a ti, tudo a ti. Só as vozes. E eu entrego tudo a ti, tudo a ti. E eu entrego tudo a ti,
Deus, ó Pai, muito obrigado, Senhor, pela sua bondade que se renova cada dia, sua misericórdia. Obrigado, Senhor, pela salvação em Cristo. E, Senhor, que por este motivo, ó Pai, possamos estar nos rendendo ao Senhor. Ó Pai, somos servos de Ti, discípulos de Ti. Se somos, ó Pai, devemos mudar, ó Pai, completamente a nossa vida, ó Pai. E tudo o que fizermos possa ser para o Teu louvor, ó Pai, que realmente possamos estar nos dedicando, ó Pai, a ser pescadores de homens, ó Pai, mas tudo o que fizermos, ó Pai, além disso, que não venha nos desviar, ó Pai, do real objetivo, ó Pai, nossa real missão, ó Deus, que o Senhor possa estar nos fortalecendo a cada dia mais, a cumprir, ó Pai, a missão que o Senhor nos colocou, que durante a semana, ó Deus, possamos estar sempre lembrando disso, ó Pai, nunca deixar a nossa essência e que possamos estar levando o Teu Evangelho para as outras pessoas. Esteja nos acompanhando durante a semana, no nosso dia a dia, no trabalho, nos estudos, que possamos estar refletindo a Tua imagem, ó Pai, a cada dia mais. Nos leve de volta para nossas casas em segurança, que nossa semana seja abençoada. Em nome do Senhor que nós oramos. Amém. Deus os abençoe. Amém.